Boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral decide barrar as eleições deste ano políticos que tiveram contas de campanha de 2010 rejeitadas pela Justiça Eleitoral. Há pelo menos 21 mil casos reprovados. Nas eleições de 2012, para conseguir a certidão de quitação eleitoral e o registro de candidatura necessário para concorrer às eleições, o candidato é obrigado a estar com as contas eleitorais aprovadas. Até as últimas eleições, a exigência era apenas que ele tivesse apresentado as contas. Ao apresentar o voto vista, a ministra Nancy Andrighi defendeu a exigência da aprovação das contas. Segundo ela, existem hoje mais de 21 mil candidatos com contas reprovadas e não é possível considerar o candidato nessa situação quite com a Justiça Eleitoral. O candidato que foi negligente e não observou os ditames legais não pode ter o mesmo tratamento daquele zeloso que cumpriu com os seus deveres. Assim, a aprovação das contas não pode ter a mesma consequência da desaprovação. Eu acho que é um passo que o tribunal estará dando no sentido realmente do aperfeiçoamento do sistema eleitoral. A maioria dos ministros também decidiu não estabelecer o tempo de impedimento para o candidato com contas desaprovadas conseguir a quitação eleitoral. Esse período será analisado caso a caso. Pela norma anterior, o candidato ficaria impedido de receber a quitação durante todo o curso do mandato ao qual concorreu. Outra alteração foi proposta pelo ministro Marco Aurélio. A mudança foi necessária para que os candidatos não sejam prejudicados pela possibilidade de as contas não serem analisadas antes da diplomação, o que é responsabilidade dos tribunais e não dos candidatos. Quanto às datas para a prestação de contas de campanha, fica assim. Nos municípios em que houver apenas primeiro turno, os candidatos, partidos e comitês financeiros deverão enviar até o dia 6 de novembro de 2012 a prestação com a movimentação financeira referente ao primeiro turno. Aqueles que concorrerem ao segundo turno deverão apresentar as contas referentes aos 2 turnos até o dia 27 de novembro de 2012. A resolução também prevê as punições que serão aplicadas no caso de o candidato gastar mais que o limite estabelecido pelo partido, além do pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. O candidato também poderá responder por abuso de poder econômico. Também foi aprovada a exigência de requerimento do registro de candidatura ou do comitê financeiro para o início da arrecadação de recursos. Além disso, é necessário ter CNPJ e conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha. A norma especifica ainda as regras para as doações, inclusive pela internet, feitas por pessoas físicas e jurídicas. O doador deve estar identificado por meio de CPF ou CNPJ. Todas as demais resoluções que vão nortear as eleições de outubro foram aprovadas ainda em 2011.